Hoje decidi regressar aqui ao podcast para mais um episódio que poder-te-á ser útil numa partilha que também é uma partilha pessoal e que te pode inspirar, que pode ressoar, mesmo que não entendas completamente. Ao longo dos últimos anos, em especial nos últimos 3 anos, eu fiz uma pausa nas sessões presenciais. Eu deixei de oferecer sessões presenciais quando estive décadas a poder oferecer esse serviço, seja em sessões individuais para acompanhamento, seja massagem. E eu ter feito uma pausa não foi uma decisão estratégica, nem foi uma pausa no sentido de ausência, mas foi mais um tempo que eu senti necessidade para a minha própria maturação. Um tempo onde eu fui reconhecendo de forma gradual e no meu próprio corpo algo que é sutil, algo que necessita de tempo, necessita de presença, necessita de escuta, que é a forma como a empatia, quando não tem solo, quando não tem chão, pode facilmente tornar-se fusão. E como nessa fusão nos perdemos de nós mesmos. E isso trouxe-me a um entendimento, trouxe-me a perceber algo essencial, que ajudar não é sentir mais, não é ir mais fundo no outro, não é carregar pelo outro, mas é sim algo bastante mais exigente, que é conseguir permanecer. Permanecer presente, não é ausência. Ou seja, permanecer em mim, enquanto estou em total presença com o outro. E foi esse caminho, esse tempo silencioso, nem sempre visível, mas que me trouxe até aqui, onde eu estou agora. E hoje eu sinto-me que há um novo lugar disponível, um lugar onde a empatia já não é fusão, já é uma presença com limite. Claro que é um caminho e que é algo que poderei continuar a maturar, porque não é fácil, mas é onde eu sinto que já há as condições mínimas para que eu me permita ficar no meu eixo. E para isso eu necessito de limites. Os limites com uma pele do meu eixo. Uma pele que respira. Não é muralha estanque. A pele é um filtro. É um filtro vivo. E é desse lugar que as sessões presenciais regressam novamente,
Portanto, para mim, é um marco importante. E elas regressam, não como uma continuação do que foi, mas como uma expressão de um outro lugar, de um outro chão, de um outro solo. E é a partir daqui que eu gostaria de aprofundar contigo o que é empatia, o que realmente é empatia, à luz da escuta matricial. E através da escuta, através da presença, através da minha própria experiência e do meu próprio caminho, eu comecei a perceber que a empatia não é fusão. Isto não é apenas só teoria, é viver, é experienciar. Então, empatia é a capacidade de sentir com o outro, mas sem perder o próprio eixo. E é tão fácil cair nos extremos. Ora, nos perdemos no outro, na dor do outro, no sofrimento do outro, naufragamos com o outro. Ora, para não nos perdermos, criamos essas muralhas estanques que não são limite, que não são um filtro. Ou seja, fechamo-nos. Ambas há uma ausência. Aparentemente, parece que no primeiro caso o outro poderá sentir: ela está comigo. Mas a verdade é que em ambos os casos houve uma ausência de presença. Porque quando a empatia não tem limite, não tem pele, o corpo entra em sobrecarga. O sistema nervoso ativa-se em modo sobrevivência. Surge a culpa por não conseguir fazer mais, e isto pode ser a um nível muito sutil, muito inconsciente. E a ajuda transforma-se em desgaste. Certamente já te sentiste assim depois de ajudar. Isto não é erro, isto não é falha, isto é uma estratégia de sobrevivência. Mas quando iniciamos este caminho de escuta, então começamos a reconhecer que, apesar de ser uma estratégia que não é erro, não é falha, será que eu posso fazer um pouco diferente, de forma gradual? Será que eu posso permanecer um pouco mais em mim? Será que antes do impulso há um momento de escuta e de presença? Sem forçar. Não é mais uma tática ou mais uma estratégia para controlar algo que não é para ser controlado, mas é para ser escutado, reconhecido. E começa-se por esses momentos em que tudo já aconteceu, em que eu já entrei em sobrecarga, em que o meu sistema nervoso já foi ativado em modo de sobrevivência, onde a culpa, por mais que eu não consiga reconhecer, ela está lá presente, onde já há desgaste, onde muitas vezes só nos apercebemos que nos perdemos de nós mesmos quando há um colapso. Então, aí
É o momento de escutar, de estar presente, não para corrigir, não porque fizemos algo mal, apenas reconhecer e estar presente com o que está presente naquele momento no corpo. E de que forma eu poderei ir reconhecendo o que emerge, o que aflora à superfície, em sensações no corpo, quando entro neste tipo de estratégia. E essa é a forma de gradualmente começarmos a aproximar da presença, da real presença, do real amor. Porque muitas vezes associamos a este tipo de ajuda amor. E é um modelo que nós absorvemos muito em crianças, na infância. Mas isto não é amor. Isto é perda de limite, de contorno. É perda de mim mesma. Então é importante, primeiro, reconhecermos que limite, pelo menos nesta perspectiva, à luz da escuta matricial, não é dureza, não é indiferença, não é ausência, mas sim uma função orgânica, essencial e vital do corpo saudável, do corpo regulado. O limite filtra, por natureza, o que entra. Protege a nossa energia vital. Permite discernir o que é meu e o que não é. E também permite criar um espaço para uma ajuda mais real e sustentável. Agora, sem limite, a empatia torna-se reatividade. Um impulso sem escuta, sem presença. Agora, com limite, a empatia vai se transformando em presença. Numa presença cada vez mais simples, mais pura. E há uma diferença clara entre frieza e presença. É fácil distinguir. A presença é calorosa, não se fecha, mas também não se perde na envolvente. Então eu fui-me questionando ao longo destes anos. Não é que eu não tivesse já alguma consciência disso, mas fui convidada a realmente reconhecer com o corpo, não com a mente, com o corpo. Porque só a partir daí é que começou a haver uma real maturação. E comecei-me a questionar. Será que posso sentir sem carregar? Sem assumir mais do que é meu? Posso ver sem entrar? O meu limite não fecha o coração. Mas é muito engraçado porque permite uma reorganização interna. Porque quando permaneço no meu eixo, a minha presença já é suficiente para o que quer que se tenha que reorganizar, reestruturar, ordenar, possa acontecer. E é muito interessante
porque ao longo deste tempo de maturação eu fui observando o próprio campo coletivo, o campo português e o quanto o meu próprio padrão era um padrão coletivo. Porque há no campo português uma grande confusão entre sofrer, sentir e ajudar. E é incrível como nos últimos tempos o nosso país tem atravessado não apenas por fenómenos naturais ou até por crises visíveis, mas tem revelado um ponto muito sensível e que está a vir com muita clareza, que é, eu diria, 3 aspectos sensíveis do campo português, que é uma associação entre sofrimento e identidade, portanto, sofrimento confundido com identidade. Depois, a empatia confundida com validação do drama. E há também uma tendência de confundir-se ajuda com reatividade emocional. E estas confusões não são falhas individuais, são mesmo padrões coletivos muito antigos, herdados, normalizados e raramente são questionados. Então, quando é que o sofrimento se torna identidade? Isto eu comecei a ver espelhado no campo português uma tendência histórica para existir através do sofrimento. Aliás, já há muitos anos que eu costumo dizer é o sangue, suor e lágrimas. E não é apenas sofrer, é essa identificação, ser o sofrimento. Então, quando o sofrimento se torna identidade, a dor deixa de ser transitória. Ela faz parte integrante da minha identidade. Então, a perda, que é uma questão muito difícil, dolorosa, deixa de ser processada. O luto deixa de ser vivido de forma saudável. E é como que o corpo coletivo não encontra saída e fica naquilo que eu chamo a roda do hamster, um ciclo vicioso. A bola de neve que vai aumentando. Porque quando isto acontece, sofrer passa a ser realmente uma estratégia de sobrevivência, ou seja, uma forma de pertença. É uma linguagem que une, uma linguagem comum de clã, é um lugar reconhecido. E isto é perigoso, claro que é perigoso. Mas só está a vir mais à superfície para ser reconhecido. E obviamente que requer presença, requer escuta, para não agir por impulso. Porque neste estado em que o sofrimento se torna identidade, qualquer tentativa de reorganização
contenção ou mesmo maturação, afinação do campo é sentido como frieza, como afastamento, como falta de humanidade. Mas o sofrimento não pede permanência. Também não é reprimir a dor. É algo exigente, sem dúvida. Pede presença, sem identificação, para que a digestão possa acontecer. Porque só através da digestão, do processamento, da alquimia interna, é que essa experiência humana, essa experiência que é dor, pode ser integrada. Mas quando há essa identificação, não é digerido. E o que não é digerido transforma-se num peso crónico no campo, neste caso no campo português. E quando é que a empatia valida o drama? A empatia, quando não tem pele, quando não tem limite, deixa de ser presença e transforma-se automaticamente em fusão. E no campo português, a empatia é muitas vezes entendida como sofrer junto com o outro, indignar-se junto com o outro, amplificar a emoção, repetir o drama, que vai, por sua vez, amplificar o drama. Mas será que validar o drama cura a dor? Será que o que acontece quando validamos o drama, estamos apenas a fixá-lo? Ou seja, não cura a dor. A empatia, quando começa a amadurecer, ela não pergunta como posso sentir mais, mas é mais como posso sustentar sem amplificar o que já é, o que já se apresenta, o que já existe. Portanto, não é indiferença, não é ignorar. Então, este caminho de escuta matricial, aquilo que eu chamo a escuta matricial, porque é a escuta da própria matriz, que é a vida, ensina-nos que empatia sem eixo desorganiza. Empatia sem pele, sem contorno, não regula. Então, a empatia verdadeira não precisa de espetáculo. Eu sei. Não há espetáculo sem um bom drama. Mas não será que podemos começar a reconhecer um pouco esta identidade? E como qualquer identidade, é muito difícil permitirmos a sua morte. Porque realmente é uma questão de sobrevivência. Isto é o que eu sou. Será? Será que realmente é o que nós somos? Porque sentir não é gritar. Sentir é escutar com presença. E isso não precisa de espetáculo. E
quando é que ajudar se torna uma reação emocional? A ajuda, quando nasce da reação, aquela reação por impulso, não organiza. É apenas uma descarga. Apenas descarrega a tensão. E não há, atenção, não há erro, não é começar a ver isto tudo agora como pecado, erro. Tudo uma estratégia de sobrevivência. Aqui o trabalho da consciência é de que forma eu reconheço isso em mim e de que forma é que eu posso escutar mais, estar mais presente. Isso significa de que forma eu posso permanecer um pouco no corpo, nas sensações, antes do impulso. E tem-se vivido aqui em Portugal, no campo coletivo, uma grande urgência em agir, mas é um agir sem direção. É tipo baratas tontas, com muito boas intenções, mas sem direção. Portanto, é assim caótico. Há um excesso de iniciativas, mais uma vez com muito boas intenções, mas sem coordenação, sem chão, sem solo. Um desgaste muito rápido de quem ajuda. E uma frustração por não se ver resultados imediatos. Isto mostra que, atenção, que não é erro, realmente vem da ferida, da dor do povo português, mas mais uma vez podemos reconhecer isso em cada um de nós, reconheço isso no meu corpo, porque isto não mostra uma solidariedade madura, mas sim um sistema nervoso extremamente ativado. Que não há erro nisso, atenção, está tudo certo. As estratégias de sobrevivência estão a funcionar. Mas será que eu posso reconhecer que estou nessa estratégia em vez de vangloriar-me? Porque será que ajudar é ir imediatamente salvar, resolver, controlar, compensar culpas? Não há um momento de pausa, de escuta. E claro que dependendo das situações, não é? Dependendo da escala, vai ser mais ou menos difícil, obviamente. Mas, pelo menos no dia a dia, todos os dias nós temos a oportunidade de reconhecer quando é que eu estou a agir por impulso para ir salvar, para ir resolver, para ir controlar, ou como uma compensação, ou como uma descarga, ou como uma performance, mesmo sem consciência. E todos os dias nós temos a oportunidade de recuar um passo atrás, antes da reatividade, antes do impulso. E é nos pequeninos, nas pequenas oportunidades do dia a dia. Não é ficar à espera quando o grande evento chegar até mim. Porque aí, obviamente, que o meu sistema nervoso vai ficar completamente alterado. Eu só tenho que agir consoante o que é possível. Então aqui o chamado é ao dia a dia, nas pequenas escutas, nas pequenas decisões, nas pequenas escolhas.
de que forma é que eu posso fazer uma micropausa? E aqui, claro que isto é complexo, porque até essa micropausa pode se tornar uma nova estratégia ainda mais sofisticada para eu controlar, para eu resolver, para eu interferir. Mas temos que começar, não é? Por algum lado. E porque a presença, a escuta é algo muito simples. De que forma eu posso parar, fazer pausa e simplesmente estar presente com o que é, independentemente de como é que eu vou reagir, como é que eu vou responder. Portanto, não é aqui tentar melhorar a resposta, melhorar o comportamento, a forma como eu vou reagir ou agir perante o outro ou o mundo exterior, mas é mais, será que antes da resposta eu posso fazer uma micropausa de presença só para estar com o que está presente, com o que é e mais nada, e depois deixar vir o que quer que tenha que vir. E é essa a forma, essa escuta, com microescutas todos os dias, que nos permite começar gradualmente a responder a partir do centro, a partir do eixo, e não como uma estratégia mental, mas sim porque em cada micropresença eu estou a permitir que o meu sistema se autorregule, se reorganize, se reestruture. Essa micropresença em que eu regresso ao meu eixo vai ordenar o meu campo interno. Mas é passinhos pequenos. É um caminho humano. É o caminho da experiência humana. Aliás, iniciamos o ciclo Maia Ebb. E é isso que nos fala. De que forma eu posso todos os dias, com pequenos passos, antes da escolha, antes da decisão, antes do impulso, posso fazer uma micropausa, não como estratégia, como uma nova técnica sofisticada para mudar e controlar a forma como eu vou reagir, mas antes só para estar presente com o meu corpo, com as sensações e depois agir como naturalidade, a forma espontânea. E é essas microescutas todos os dias, no sentir, na sensação mais nua e crua, que permite que a resposta comece a vir de outro lugar. Não por estratégia mental, mas por regulação do sistema, do próprio corpo. A resposta começa a vir a partir do eixo, gradualmente. E claro, dependendo da situação, é mais ou menos difícil. Esse é o treino do caminho humano. E que se vem mais do eixo, vem mais no tempo certo. Vem mais no lugar certo, com os recursos certos. Porque nem sempre ajuda significa fazer. Por vezes, em algumas situações, ajuda é não entrar no drama, para não amplificar, para não agravar o caos. E isto requer discernimento. Não é uma regra, não é uma lei mental, é discernimento através do corpo, que se cultiva através da escuta matricial. Então qual é o chamado, o convite que emerge nesta fase planetária?
e em específico aqui com o território português, está a ser chamado a um salto de maturidade. Claro que há imenso potencial, mas, por favor, vamos deixar de romantizar. Não é negar o potencial, mas deixar de gourmetizar, como eu já ouvi dizer. Porque senão colocamos a cabeça debaixo da areia como a avestruz. Então, para este salto de maturidade, para que possa realmente o potencial que é uma semente possa germinar, o campo português está a ser chamado a sair da identidade da dor, a identificar-se com a dor. Aquilo que muitas vezes eu chamo apego à dor. Porque quando há uma identificação, é difícil. Porque é um sentido de pertença muito grande, é um conforto muito grande, mesmo no desconfortável. Este território está a ser chamado a sair da empatia fusional. Identificarmos com um amor que não é amor. É fusão, é puramente fusão. Eu sei que não é fácil. E uma coisa é já chegar a um lugar em que há capacidade para discernir, para reconhecer, mas isso não significa que seja fácil, ok? Mas temos que começar por algum lado. E depois, a partir disto, começar a sair da ajuda reativa, por impulso. E claro, este convite traz aqui algo bastante exigente, que é começar a assumir responsabilidade sem culpa. Há uma confusão enorme entre responsabilidade e culpa. Começar a organizar o sentir antes de agir. E para isso, de que forma eu posso estar presente no sentir? Porque esse impulso de ir resolver, de ir salvar, é uma estratégia para não sentirmos o sofrimento. Uma incapacidade de suster o sofrimento em nós mesmos. Será que eu posso aprender a conter, a ficar, antes de responder, antes de expandir? Porque a Terra, os próprios elementos que fazem parte deste planeta, de todos nós, ou seja, o vento, a água, a terra, os solos, o fogo e o espaço onde todos os elementos coabitam. Ou seja, a terra, os elementos e os acontecimentos, será que estão a pedir mais emoção ainda? Mais drama? Mais amplificação? Ou será que não estão a pedir mais estrutura interna? Então, nada é erro. Nem os acontecimentos, nem as reações que acontecem a esses acontecimentos, mas é apenas escutar um pouco mais, todos os dias, no dia a dia. Então o convite não é para endurecer. Não. Não é para virarmos as neves frias de certos países. Não. A alma portuguesa
vem para ser terna, suave, doce, mas vem também aprender a sustentar a vida. Como sustentar a vida tal como ela é, sem violência, sem tanto drama. E é bom reforçar que nenhum acontecimento que temos vindo a viver todos os anos está a ser repetitivo. Não é punição. Não é que este território esteja a ser punido, mas sim um convite a amadurecer, a crescer. E crescer muitas vezes não é encontrar mais estratégias, mais técnicas, mais formas sofisticadas de resolver, de controlar. Mas muitas vezes é afinar essa escuta, essa presença. Ou seja, não é fazer mais. Mas também não é não fazer como outra estratégia. É largar as estratégias. É aprender a estar de outra forma, completamente diferente, que é um grande desafio, porque convida a largar essas peles, essas identidades. Porque só assim podemos viver com mais leveza. Porque há dois extremos muito presentes que se reconhecem com muita facilidade. Há o não querer ver, a cegueira total, nem querer sentir, e depois é aquele sentir demasiado sem eixo, sem chão de sustentação. E então o chamado é a menos drama, mais presença, mais eixo. E talvez este seja o verdadeiro gesto de cuidado coletivo. Eu vou aqui introduzir uma micro prática, micro meditação, muito curta. Como sustentar o campo sem entrar nele? Então, se te for confortável, fecha os olhos. Ou então mantém os olhos abertos, mas relaxados, sem foco. E começa a sentir o peso do teu corpo. Sente os pontos de contacto com o chão, com a cadeira, com a terra. Não precisas imaginar nada. Não precisas imaginar as raízes. Apenas sente o peso. Porque o corpo sabe como pousar, como assentar. Agora, traz a atenção ao centro do teu corpo. Talvez neste momento para ti, talvez seja o peito, talvez o ventre, talvez a coluna vertebral. E não forces um eixo, uma verticalidade. Apenas permite que o teu eixo interno se revele, sem procurares. Dá espaço, relaxa. Há um lugar em ti que não corre, que não reage, que não se explica. Agora reconhece, sem imagens,
sem esforço, se possível. O que é meu está aqui. Repito, o que é meu está aqui. O que não é meu fica fora. Repito, o que não é meu fica fora. Não empurres nada, não rejeites nada, apenas reconhece o limite natural do teu campo, a tua pele subtil, energética. Talvez sintas o campo que não é só teu, sintas o campo familiar, ou mesmo até um campo mais coletivo. Talvez sintas emoções, imagens, memórias. Será que podes permitir que elas passem sem entrar nelas? Permanece no corpo, no peso, no teu eixo. E reconhece. Sustentar não é absorver. Sustentar é permanecer presente. Respira uma vez mais profundamente. Sem intenção de fazer nada, sem intenção de mudar. Será que consegues reconhecer que a tua presença organizada já é suficiente neste momento? E quando estiveres pronta ou estiveres pronto, abre os olhos. Grata por me escutares até aqui. Este episódio não termina aqui, mas haverá uma segunda parte onde irei desdobrar mais o que significa eixo. Portanto, o entendimento de que eixo não é apenas uma postura energética, não é apenas verticalidade ou alinhamento. Então, se te fizer sentido, convido-te à parte 2. Até já!